Abrantes. Olá, meus amores do Colégio Marquês de Abrantes. Hoje nós vamos corrigir nossas atividades. Infelizmente, não estou com a minha webcam funcionando. Vocês não poderão me ver, mas vocês verão os slides e participarão da correção das nossas atividades dos últimos 3 roteiros. Tá bom? Vamos lá. Nosso primeiro roteiro que nós vamos corrigir é o roteiro sobre a representação dos átomos. Questão 1. O átomo constituído de 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons apresenta, respectivamente, número atômico e número de massas iguais a... Vamos lembrar que o elemento químico ele é caracterizado de acordo com seu número de prótons. Então, o número de prótons corresponde ao número atômico. Então, se ele tem 11 prótons, o número atômico dele automaticamente vai ser 11. E o número de massa, a massa de um átomo é a quantidade de partículas que existem em seu núcleo. Então, o que é que tem no núcleo de um átomo? Os prótons e os nêutrons. Então, nós temos 11 prótons, 12 nêutrons. Z, número de prótons, que é o número atômico, 11. E o número de massa, que corresponde à quantidade de partículas no núcleo, que são os prótons e nêutrons, basta a gente somar os prótons e os nêutrons. Então, 11 prótons mais 12 nêutrons dá 23. Letra E. Questão 2. Dadas as espécies químicas. Então, eu vou pedir aí para vocês analisarem essas 4 espécies químicas. Esse número aqui de baixo é o número atômico, a quantidade de prótons. Esse númerozinho aqui de cima é o número de massa, prótons mais nêutrons, tá? Então, esse elemento químico tem 48 prótons, esse segundo tem 27, esse aqui tem 48 e esse 29. Aí eu pergunto, letra A, quais representam átomos com igual número de prótons? Então, quais são os que têm o mesmo número de prótons? O 1, 48 e o 3. Então, eles são isótopos, mesmo número de prótons. É o mesmo elemento químico, observe que o símbolo CD é o mesmo, que consequentemente vai ser diferente desses de cá que tem um número diferenciado, tá? Letra B. Quais representam átomos isóbaros? Isóbaros são o mesmo número de massa. Aí eu vou reparar esse númerozinho aqui de cima. Quais são os dois que têm o mesmo número de massa? O 2 e o 4. Mas são elementos químicos diferentes, tá? Só tem o mesmo número de massa. E C, determinar o número de nêutrons em cada espécie. Então, o que é que eu vou fazer? Subtrair o número de massa pelo número de prótons, para a gente perceber quantos nêutrons tem cada um deles. Então, 1, 112 menos 48 deu 64. O 2, 60 menos 27 deu 33. O 3, 114 menos 48 deu 66 nêutrons. E o 4, 60 menos 29 deu 31 nêutrons. Questão 3. Qual o número atômico e o número de massa de um átomo? Olha o que eu estou perguntando. O número atômico e o número de massa de um átomo constituído por 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Consulte a tabela periódica e diga que elemento químico se trata.
Então, número atômico, eu já sei que o número atômico é a quantidade de prótons. Então, o número atômico é 17. E eu também sei que para ver o meu número de massa, eu tenho que somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. 17 mais 18 igual a 35. Repetindo. Número atômico é a quantidade de prótons no núcleo, tá? E o número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Neste caso aqui, 17 menos 18, 35. Tá? Aí eu trouxe aqui qual é o elemento químico. Eu vou lá na tabela periódica e vou procurar com o meu número atômico que elemento químico se trata. Então, quem é que tem 17 prótons? O cloro. A massa atômica na tabela periódica, a gente sempre aproxima, tá, amores? Então, é aproximadamente 35,5. Então, a gente arredonda para 35 para não ficar essas fraçõezinhas sem necessidade. Tá bom? Questão 4. Qual a relação entre os átomos abaixo? Aí eu vou perguntar se é isótopos, mesmo número de prótons, isóbaros, que é o mesmo número de massa, ou isótonos, que é o mesmo número de nêutrons. Então, vamos lá. Letra A. De cara, eu já sei que isótopo se trata do mesmo elemento químico, porque tem o mesmo símbolo. Cl é o cloro, que a gente acabou de ver. 17, 17, então, isótopos. Neste caso aqui, eu vou subtrair 55 menos 25, 30. 56 menos 26, também 30. Então, mesmo número de nêutrons, isótonos. E na letra C, eu tô vendo cá em cima que tem o mesmo número de massa, é isóbaro, tá? E na letra D, eu pedi para descobrir na tabela periódica os nomes de cada elemento químico. Cl é o cloro, Mn é o manganês, Fe é o ferro, o Ar é o argônio e o K é o potássio. Beleza? Questão 5. Considere a representação. Aí eu tenho o símbolo do elemento químico, número de massa e número atômico. Determine para o átomo assim representado o número de prótons. Prótons, número atômico, 3. Nêutrons, o que é que eu preciso fazer? 7 menos 3, 4. Elétrons, eu sei que num átomo estável, o mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons. Tá? A gente vai trabalhar com elementos químicos depois que nós chamamos de íons, que tem quantidade de elétrons diferentes da quantidade de prótons. Mas, a princípio, nós trabalhamos números de prótons e número de elétrons iguais. Quando trabalharmos os íons, aí vocês vão ver que esses elementos químicos, eles podem perder ou ganhar elétrons, tá? Então, nós temos 3 elétrons. Partículas do núcleo. O que é que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, é o número de massa, 7. Partículas com carga elétrica positiva. Prótons têm carga elétrica positiva, 3. Partículas com carga elétrica negativa. Elétrons têm carga elétrica negativa, também 3. Vou parar aqui, eu vou fazer vídeos menores para não ficar muito longo, tá?